por gentileza, abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos dar a continuidade do nosso estudo que a gente tem feito dessa carta. E na última vez que a gente falou a respeito dela, a gente parou no versículo 3 do segundo capítulo, tá? Então, no último estudo, na última mensagem, nós falamos do capítulo 2, versículo 1 ao 3. Hoje eu quero ler com vocês do versículo 4 do capítulo 2 até o versículo de número 10. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, a nossa leitura ela vai do versículo 4 até o versículo de número 10. A tradução que eu vou ler é um pouco diferente da que está no telão, né? Aí nós temos a NVT, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus poderoso, nós estamos agora na Tua presença, Pai, e ao chegar na Tua presença santíssima, queremos confessar, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas imperfeições, e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, e venha falar conosco nessa noite. Pai, nós precisamos do aprendizado da Tua palavra, nós precisamos, Senhor, do alimento da Tua palavra, para nos fortalecermos, Senhor, para mortificarmos a cada dia mais a nossa carne, para lutar, Pai, contra as influências malignas, muitas vezes da nossa má natureza, muitas vezes do mundo, do diabo, Pai. Precisamos, ó Deus, da Tua presença nessa noite, nos ajudando e nos orientando. Portanto, Pai, dá-nos a orientação, a sabedoria e a unção do Teu Espírito, e eu te peço, por favor, fala comigo, Pai, e com cada um dos ouvintes, Senhor, dessa palavra. É a nossa oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, apenas para a gente se situar, né? Nós estamos dando continuidade no estudo. Nós começamos no capítulo 1, né? E no capítulo 1, para falar assim de uma maneira bem reduzida, né? Paulo, depois de falar para quem ele estava falando, para aqueles cristãos que estavam dispersos ali na região da Turquia, ele vai apresentar um consolo, né? Para aquele pessoal que estava vivendo uma situação bem difícil, e ele vai apresentar um consolo apresentando a grande obra da salvação, através, né, a regeneração feita através da obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele vai mostrar que essa salvação,
é uma grande fonte de consolo para todos aqueles irmãos, para todo aquele pessoal que vivia, uma vez que ela seria, né, para eles a grande esperança e a grande herança que eles tinham em Cristo Jesus, né, o precioso sangue de Cristo, que pela graça, pela misericórdia de Deus, dava a eles aquela grande salvação. E essa grande salvação, ela teria então algumas implicações, e a gente começou a estudar as implicações dessa tão grande salvação, dessa grande herança, desse grande tesouro, dessa grande fonte de consolo. E a primeira das implicações é justamente a santidade. Ora, vocês são salvos, então vocês têm que ser santos, assim como é santo aquele que vos chamou, assim como é santo Deus, então vocês têm que ser santos em toda a vossa maneira de viver. Então essa é uma implicação. Aquele que é salvo, hoje essa palavra é para mim e para você, né, para nós. Então, se somos salvos, se temos essa grande herança, se somos parte desse povo escolhido de Deus, então temos que lutar para ser santos. Essa é a primeira implicação. Continuando ali no capítulo 1, mais ou menos ali para o final do capítulo 1, vai falar do amor aos irmãos, né? Então vocês têm que ser santos e você tem que também procurar amar aos irmãos, né? Então é uma outra implicação dessa salvação. E a hora que a gente entra no capítulo 2, que foi o último estudo que a gente trouxe para vocês aqui, ele vai falar, né, olha, uma vez que vocês receberam essa grande salvação, então vocês têm que abandonar aquelas coisas da velha vida, né, a hipocrisia, a maldade, o engano, a inveja, a maledicência, etc. e tal. E aí nós terminamos o nosso último estudo falando também que uma das implicações dessa salvação é justamente buscar o alimento espiritual, buscar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a Bíblia. Então, é uma analogia, né, muito bem feita que Pedro faz aqui, né? Imagina uma criança que nasce, uma criança saudável, né? Graças a Deus nós temos aqui na igreja muitas crianças saudáveis, né? E uma criança saudável que está em crescimento, é natural que ela queira o quê? O alimento, né? Então ela vai comer e às vezes vai comer bem, não é? Por quê? Porque ela está ali em crescimento, né? Então essas são implicações da salvação. Então a gente terminou ali no versículo 3, quando o apóstolo Pedro ele vai falar que, olha, então vocês têm que desejar, né, no capítulo 2, versículo 2, como crianças, esse genuíno leite espiritual, para que por eles vocês tenham, seja dado a vocês o crescimento, né? E no versículo 3 ele fala assim: se é que vocês já têm experimentado que o Senhor, Ele é bondoso. Muito bem, aí nós entramos aqui na nossa leitura, do capítulo 2, versículo 4, até o versículo de número 10. Então, nesse momento, Pedro vai demonstrar que esse crescimento, e eu quero que você preste atenção a partir de agora, é um crescimento que tem que ser em comunidade, tá? Então ele não está falando que nós temos que ter simplesmente um crescimento individualmente falando, mas que assim como nós temos que ter esse crescimento individual, nós somos parte de um conjunto, nós somos parte de uma comunidade, nós somos parte de um edifício espiritual. Então o nosso crescimento ele tem que ser em comunidade. E Pedro, para poder nos explicar esse crescimento em comunidade, ele vai lançar mão de algumas passagens do Velho Testamento. Eu trouxe aqui o notebook, eu anotei essas passagens aqui que eu vou ler com vocês, né? Mas basicamente o que eu quero que os irmãos guardem no coração, para a gente não perder a linha de raciocínio, Pedro está fazendo uma analogia aqui que aparentemente parece um pouco complicada, mas não é, tá? Pedro ele vai falar de Cristo como a pedra, mais precisamente Cristo como uma pedra fundamental, como uma pedra angular. Ele vai falar de nós cristãos como também pedras, como pedras vivas, e ele vai falar também da questão de uma casa espiritual, de um templo espiritual, de uma construção com essas pedras. Então eu quero que os irmãos guardem essas três figuras aí na mente de vocês, e aí a gente vai entender melhor esse texto aqui. Olha, Cristo, a pedra fundamental, seria como se fosse o alicerce hoje em dia,
né? Depois vocês podem pesquisar melhor na internet, vocês verem lá a pedra angular, e vocês vão ver como que era essa questão dessa pedra angular, que era uma pedra que a partir dela todo o edifício era desenvolvido. Então seria similar ao nosso alicerce, né? Você passa aí na rua, você vê o pessoal furando buraco, faz aquela base, aquele alicerce, em cima daquele alicerce, os tijolos, né, que seriam as pedras que estão falando aqui, vão formando uma construção, né? Essa construção pode ser um templo como esse, um barracão, uma casa, mas em cima do alicerce, aquelas pedras vão crescendo aquela construção, aqueles tijolos, e vão formando uma construção. É basicamente o que Pedro está fazendo aqui. Mas nós vamos perceber na leitura, né, eu vou fazer essa leitura passo a passo com vocês aqui, que ele vai lançar mão de textos do Velho Testamento para poder explicar isso aqui para aquele pessoal ali, né? Então, em primeiro lugar, ele vai, nos versículos 4 e versículo número 5, ele vai falar o seguinte, olha, presta atenção, ele vai falar assim, olha, chegando-se a ele, esse a ele é a Cristo, pedra que vive. Então, Cristo é a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quando ele está falando aqui rejeitada pelos homens, ele está se referindo principalmente aos judeus, né? Ao povo até então da velha aliança escolhido de Deus. Ele está se referindo a esse povo. Então ele fala assim, também vocês, aí ele já está falando com aquele povo, já está falando comigo e com vocês, como pedras que vivem. Então olha só, a primeira figura é Cristo, né? Que ele, depois nos outros versículos a gente vai ver que ele é a pedra angular ou a pedra fundamental. Ele está falando que essa pedra, que é Cristo, foi rejeitada, mas essa pedra vive, tá? E para vocês, né, que são pedras vivas, ela não é rejeitada. Essa pedra, que é Jesus Cristo, ela é eleita e preciosa. E vocês também são pedras que vivem, eu estou vendo aqui na minha tradução, e são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então, observe que nesse primeiro conjunto aqui, ele está delimitando esses três elementos que eu falei para vocês prestarem atenção. Cristo como uma pedra, tá? A pedra que foi rejeitada pelo povo de Israel, pelo povo judeu, mas é a pedra que para nós é preciosa, pedra que vive, e nós também somos pedras vivas que fazemos parte de um edifício, de uma casa espiritual, para exercermos o quê? Um sacerdócio santo, a fim de também oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Depois, um pouco mais para frente, eu volto a falar um pouco mais detalhadamente a respeito disso. Aí depois o texto continua, né, no versículo aqui de número 6, ele vai falar assim, 5 ainda, né? Ele vai falar, por isso está escrito, versículo, deixa eu só conferir aqui se é o 5 ou se é o 6, é o 5, o 6, desculpa, está escrito assim, ó, por isso está na escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, está se referindo a Jesus Cristo, olha, como a pedra do alicerce, a pedra fundamental, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Aí se você, não sei se na tua Bíblia está igual a minha aqui, por isso que eu estou usando a Nova Almeida, essas citações do Antigo Testamento, elas estão entre aspas. Então essa primeira citação aqui, ó, que eu acabei de ler para vocês no versículo 6, Pedro está fazendo uma referência ao livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Então, em Isaías, capítulo 28, versículo 16, olha só o que estava acontecendo lá. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, dizem, fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura, a destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. E aí você vai ver essa citação aqui. Por isso, assim diz o Senhor soberano, vejam, ponho em Sião uma pedra angular. Olha só que é a profecia se referindo a Cristo. Uma pedra firme e testada. É pedra angular preciosa,
sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado ou envergonhado. O que estava acontecendo aqui, gente? Nessa citação que eu citei aqui do Velho Testamento, que você vai ver o apóstolo Pedro citar aqui nesse versículo 6, o povo de Israel, ele estava, né, na iminência de ser atacado pela Síria. A Síria estava dominando ali o mundo ali de até então. E aí, o que o povo vai fazer? O que a nação ali vai fazer? Ela vai buscar fazer acordo com outras nações, o Egito, por exemplo, para poder se proteger. Então é por isso que o texto fala assim, né? Ele fala assim, ó, fizemos um acordo para enganar a morte, para evitar a sepultura, né? A destruição jamais vai nos tocar. Porém, o Senhor soberano fala outra coisa, né? Então, o que o pessoal devia estar fazendo? Ao invés deles confiarem em Deus, né, de colocar a sua confiança em Deus, buscar a Deus, porque tudo isso era uma consequência do quê? Do pecado deles. Então, o pecado deles estava fazendo agora eles serem perseguidos, né, eles iriam ser castigados ali, e aí eles queriam buscar uma forma ali, né, um acordo ali com outras nações ali para poder se proteger, e Deus vai falar não, né, e nesse momento aqui ele vai citar uma profecia do próprio Senhor Jesus. Ele vai falar assim, olha, esse povo aqui, que deveria ter essa pedra como uma pedra firme, uma pedra testada, uma pedra preciosa, o que eles fizeram com essa pedra? Eles rejeitaram essa pedra. Né? Então, nós vamos ver que quando Jesus vem, Jesus é essa pedra fundamental, mas o povo judeu, ele rejeita essa pedra. Não, mas esse não é o nosso Messias, ele não serve para ser o nosso Messias, crucifica-o, liberte Barrabás. Tá? Então, essa pedra, que deveria ser a pedra base deles, a pedra fundamental, né? Eles vão rejeitar. Então, é essa citação que está sendo feita aqui nesse texto. Continuando aqui no nosso versículo 7, ele vai falar assim, portanto, para vocês, aí ele está falando para mim, para você hoje, para aquele povo lá naquela época, né, para o povo escolhido de Deus, para os gentios, né, que agora eram salvos, portanto, para vocês, os que creem, é pedra preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Quando ele se refere aos construtores, novamente ele está se referindo à nação judaica, e novamente ele está se referindo ao povo de Israel. Então, observe que parece um pouco complexo aqui, né, a linha de raciocínio de Pedro, mas ele está mostrando isso, ele está mostrando que, olha, existia uma pedra, estava profetizada, essa pedra é Jesus Cristo veio, e o povo que deveria ter essa pedra como um alicerce, como uma base fundamental, eles vão rejeitar essa pedra. Então, o outro povo, que é o povo gentil, do qual nós fazemos parte, do qual esse povo, com esse povo aqui ele está falando, esse povo então vai pegar, né, vai ter essa pedra como uma pedra realmente preciosa, como uma pedra realmente fundamental. Tá? Então é por isso que ele vai fazer essa citação. Essa citação que ele acabou de fazer aqui agora, né, no versículo 7, ela está lá no Salmo 118, versículo 22. Se a gente for lá para o Velho Testamento, esse Salmo 118, depois vocês podem ler em casa, é um salmo muito bonito, é um salmo de agradecimento a Deus, mas quando você chega lá no versículo, você tem um outro livro, né, um outro autor, a mesma citação, que ainda nem tinha acontecido, que ia acontecer lá na crucificação de Jesus, a consumação disso aqui. Mas Salmo 118, versículo número 22, vai falar também que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou, então, a pedra angular. E continuando a nossa leitura aqui, no versículo 8, vai falar assim, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, né? E vai falar dessa forma, e aqui novamente ele vai citar uma passagem também de Isaías, quando ele vai falar aqui sobre pedra de tropeço e rocha de ofensa, ele está citando Isaías, capítulo 8, versículos 14 e 15. Isaías 8, 14 e 15 vai falar o seguinte, ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá,
ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Olha o que está escrito em Isaías. É justamente o que Pedro está citando aqui. Olha, ele os manterá seguro, está falando de Deus, mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém, será armadilha e laço. Então, olha só o que está acontecendo aqui, né? O povo, né, diante do que iria acontecer, estava, né, olhando para outras nações, como por exemplo a nação assíria, etc. e tal, e muitas vezes achando que, como aquelas nações eram tidas como as nações fortes do momento, que estavam dominando, então muitas vezes eles iam pedir aos deuses dessas nações. Eles iam clamar a Baal, a Astarote, a Milcom e a tantos outros que existiam por ali. Então, sabe aquela coisa de, na hora do desespero, a pessoa buscar qualquer fonte, correr atrás de qualquer coisa? É mais ou menos o que está acontecendo. E aí, depois você pode ler o texto inteiro, a gente não tem tempo aqui, né, para entrar muito em detalhes, mas você vai ver que nesse texto de Isaías capítulo 8, Deus está falando, não é assim que vocês têm que agir. Vocês deveriam temer a mim. Eu sou o soberano. Eu tenho o controle de todas as nações na mão. Eu tenho o controle de todos os acontecimentos. Então não adianta vocês pensarem como os outros, vocês agirem como os outros. Vocês deveriam agir com confiança em mim, né? E aí, no meio desse texto, ele vai falar, né? Mas para Israel, né? Se vocês confiarem em mim, eu o manteria seguro, ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. E aí, novamente, ele está fazendo uma citação referente ao Novo Testamento, referente a Cristo em relação à nação de Israel, em relação à nação judaica. Então, basicamente, nesses versículos que a gente acabou de ler, Pedro está lançando mão de 3 textos do Velho Testamento para poder explicar a relação entre essa pedra, que seria a pedra angular, a pedra do alicerce, a pedra preciosa, porém que o povo, que os construtores rejeitaram. Então ele está falando, olha gente, era para eles terem como pedra angular, como pedra principal, eles rejeitaram, mas para vocês, os que creem, é uma pedra preciosa, é a pedra angular, é a pedra fundamental. Para quê? Para que em cima desse fundamento, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus encarnado, em cima delas, vocês possam ir crescendo espiritualmente. Então, por isso que ele vai falar que Cristo é uma pedra que vive, mas nós também somos pedras vivas. Então, olha só, o crescimento em comunidade tem uma base. Essa base é Jesus Cristo. Mas nós não crescemos sozinhos. Eu não sou uma pedra que estou ali, né? Você pega uma construção, você pegar um tijolo sozinho, vai adiantar o quê? Nada. Mas quando você pega mais um tijolo ou mais uma pedra e une a outra, e você vai subindo, aí o edifício vai tomando forma. Então é isso que Pedro está fazendo aqui. Ele está fazendo um link, ele está ligando a questão do leite espiritual, ele está explicando que nós temos que buscar um crescimento espiritual através da palavra, porém, esse crescimento não é um crescimento simplesmente individual, esse crescimento é um crescimento em conjunto, é um crescimento em comunidade. Nós temos uma pedra base, uma pedra fundamental, uma pedra angular, que é Cristo, e sobre essa pedra, nós como pedras vivas, recebendo o alimento espiritual da palavra, nós vamos sendo transformados nesse edifício espiritual, nessa casa de Deus. E aí vem o terceiro elemento, né? Eu falei, Cristo como uma pedra, nós como pedras vivas, como parte desse edifício, e também o terceiro elemento é a questão do templo espiritual, do edifício. Se a gente for ao Velho Testamento, a gente vai ver que quando o povo de Israel, né, ele peregrinava ali no deserto, existia a figura do tabernáculo, né? Então a adoração a Deus era centralizada no tabernáculo. Então tinha lá o local do sacrifício, mais internamente tinha o Santo dos Santos. Dentro ali do Santo dos Santos tinha a arca, né, a arca da aliança ali,
né, em cima da Arca da Aliança, existia o local que era chamado propiciatório. Tinha ali 2 querubins. Eles eram meio encurvados, assim, com a asa, quase que um tocando no outro. Então, muitas vezes, quando você lê no livro de Salmos que Deus é o Deus que está entre os querubins, às vezes a gente pensa no céu, não está falando no céu, está fazendo a referência aos querubins da arca, porque ali, naquele local, é que Deus ali se manifestava, se mostrava propício ali no propiciatório. Dentro da arca, né, nós sabemos, tinha aqueles outros elementos, tinha o maná, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha as tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos, não as primeiras que Moisés quebrou, né, mas aquela outra que o Senhor deu, então estava ali. Então aquele era um local símbolo da presença de Deus, o tabernáculo. Logo depois, né, quando o povo ele entra na terra prometida, então Deus fala, então agora vocês vão me construir um templo, uma casa espiritual. A princípio, né, quando a gente lê a história do Velho Testamento, a gente percebe que Davi quis construir essa casa espiritual, Deus falou que não, né? Então Davi fez alguns preparativos, mas o seu filho Salomão veio a construir, e o que foi construído ali com pedras, né, com pedras literalmente, se assemelhava muito à questão do tabernáculo, né? Então tinha ali o local de sacrifício, tinha o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote podia entrar, né, no dia da expiação, uma vez por ano, para fazer ali, né, levar ali um sacrifício ali, né, não vou entrar aqui nos detalhes ali, muito especial, né, pelo povo. Existiam as grandes festas, né, que eles tinham, que durava mais ou menos uma semana, eram 3 grandes festas. Então toda a adoração, presta atenção, do Velho Testamento, da Velha Aliança, era centralizada naquela casa espiritual. Então o que Pedro está falando aqui? Ele fala, gente, aquilo lá não é mais, aquilo lá era uma realidade, mas esse povo, que era o povo escolhido de Deus, eles pegaram essa pedra, que era a pedra eleita, a pedra preciosa, e rejeitaram, eles tropeçaram nessa pedra. A pedra que era para ser a base deles, eles acabaram tropeçando nela. Então agora olha o que acontece, Deus pega essa mesma pedra, pega vocês como pedra viva e constrói um novo edifício espiritual. Hoje nós somos parte dessa casa de Deus. O Novo Testamento vai falar que nós somos templo espiritual. E nós, a nossa vida, através da nossa vida, dos nossos louvores, né, nós oferecemos esse sacrifício a Deus, através da nossa vida, da nossa adoração. Entende? Então hoje nós somos essa casa espiritual, nós ocupamos esse lugar, cada um de nós uma pedra viva, e todos nós juntos fazendo parte dessa grande casa espiritual que é a igreja, que está unida a Cristo, que é essa pedra angular, que é essa pedra fundamental. Deu para entender mais ou menos, gente? É meio complexo aqui o raciocínio, né? Pedro lança a mão de várias passagens aqui, mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem a analogia que ele está fazendo aqui, a comparação que ele está fazendo. Está tudo certo até aí, gente? Tudo bem? Então vamos continuar. No versículo de número 9, nós temos aquele versículo que é super conhecido, né? Talvez um dos mais conhecidos dessa primeira carta do apóstolo Pedro, onde Pedro vai falar assim: vocês, porém, são geração eleita. Essa geração aqui pode ser substituído por raça eleita. Novamente, ele está se referindo à questão. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós vamos ver o povo de Israel sendo escolhido como uma raça que Deus escolheu. Ele poderia ter escolhido qualquer outro. Ele poderia ter escolhido egípcio, filisteu, enfim, qualquer um daqueles povos. E ele vai chegar lá em Êxodo, né? Eu não vou ler aqui a passagem, mas em Êxodo, capítulo 19, se não me falha a memória, ele vai falar, não, vocês são a raça eleita, vocês foram o meu povo escolhido, né? E Pedro está falando, olha gente, hoje nós, né, nós que não fazíamos parte, que não fazemos parte desse povo, que somos gentios, que fazíamos parte dos pagãos, hoje nós somos essa geração eleita, hoje nós somos essa raça eleita. Ele vai falar também que nós somos um sacerdócio real. Então observe que naquele serviço do templo,
quem podia fazer os sacrifícios, oferecer os louvores, etc., era o pessoal que fazia parte do sacerdócio. Eram os sacerdotes. Tinha o sumo sacerdote, que só ele podia entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Hoje, Pedro vai falar que nós somos sacerdócio real. Cristo é rei e sacerdote. E nós fazemos parte, então, desse sacerdócio real. Nós somos, ele vai falar, uma nação santa. Quando ele escolhe lá no Velho Testamento a nação de Israel, ele vai falar, olha, vocês têm que ser santos. Eu escolhi vocês têm que ser uma nação separada das demais. E é o ensinamento que Pedro está trazendo. Olha, vocês hoje são essa nação santa. Vocês têm que estar separados do mundo. Vocês têm que ter uma separação porque eu escolhi vocês. Vocês são essa raça eleita. Vocês têm o privilégio de ser esse sacerdócio real e de povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus, ele está citando ali um trecho de Deuteronômio. Quando Deus vai chegar para aquele povo e falar, olha, vocês são minha propriedade exclusiva. E hoje, eu e você, nós, se somos salvos, se somos regenerados, se somos essa pedra viva, somos pedras vivas, fazemos parte desse novo edifício espiritual que se fundamenta em Cristo Jesus, hoje eu e você, nós não somos mais propriedade de nós mesmos. Por isso que nós não podemos fazer simplesmente a nossa vontade ou o que a gente acha que deve fazer, mas nós somos propriedade divina, nós somos propriedade de Deus. E aí ele vai falar aqui a missão desse povo, que é a minha missão, que é a missão de vocês. Qual que é a missão aqui no final do versículo? Vocês são propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, cada um de nós que está aqui, nós temos uma missão. Nós, como igreja, nós temos uma missão. Qual que é a nossa missão? A nossa missão é essa. É mostrar para esse mundo as virtudes de Deus, mostrar quem é o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Explicar, mostrar, olha, o Deus da Bíblia não é aquele conceito que você tem na tua mente, não é o que eu tenho na minha mente. O Deus da Bíblia é esse que se revela aqui. O Deus da Bíblia é aquele que é revelado na pessoa dessa pedra angular, de Jesus Cristo. Então a nossa missão é mostrar as virtudes desse Deus e mostrar essas virtudes que nos tiraram das trevas e nos levaram para a luz, que é o Evangelho. É a mensagem da graça, é a mensagem da cruz. Então essa é a missão principal da igreja, proclamar as virtudes daquele, que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes de Deus, as virtudes de Jesus Cristo, o caminho da vida eterna, a boa notícia, a boa nova, que é o Evangelho. Essa é a missão da igreja. E ele vai terminar aqui o versículo 10, falando assim, antes vocês nem eram povo. Olha que interessante, parece forte isso, mas é verdade. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Pedro está falando aqui, antes vocês eram simplesmente pagãos, vocês estavam perdidos, vocês nem eram considerados povo, mas agora vocês são povo, e olha o detalhe, povo de Deus, povo escolhido de Deus. Muito bem, a gente chega ao final aqui, e eu coloquei aqui que eu acho que tem 4 aplicações muito importantes para a gente aprender com esse texto que a gente fez a exposição aqui agora. A primeira coisa que fica clara para a gente aqui, é que a pedra não é Pedro. Ou Pedro é a pedra como nós somos a pedra. Tá? A gente lembra daquela citação lá dos evangelhos, em que Jesus vai chegar para Pedro e perguntar quem ele é, e Pedro vai falar, olha, tu és Cristo, Filho do Deus vivo, e Jesus vai responder para Pedro, muito bem, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, quando Cristo fala sobre essa pedra, ele está falando da declaração de Pedro, e não de Pedro em si,
E isso fica claro aqui no texto, porque Pedro ao todo tempo está falando, né? Quem que é a pedra? Pedro ao todo tempo está falando que nós somos essas pedras vivas, né? Então Pedro faz parte dessa construção, dessas pedras vivas, né? Porém, ele não é a pedra é Cristo, a pedra fundamental é Cristo. Mas mais importante do que isso, né? As lições que eu acho que eu posso tirar para a minha vida e todos nós podemos tirar para a nossa vida, a primeira lição é que esse crescimento em comunidade, observe que um pensamento está ligado com o outro. Os versículos 4 a 10 estão falando desse crescimento em comunidade, estão falando dessa nova raça, desse povo que faz parte desse edifício das pedras vivas, e está falando de um crescimento em conjunto, mas que está ligado aos primeiros 3 versículos, que vai falar lá do leite espiritual, do crescimento. Então, o que a gente aprende aqui, gente? Que esse crescimento nosso, seja individual, seja conjunto, ele é através da palavra de Deus. Hoje em dia, né, a gente tem visto muito, com a internet, com o crescimento dos meios de comunicação, a informação está muito rápida, né? A gente tem visto muito igrejas que muitas vezes se baseavam só em campanhas, em libertação, em movimentos, etc. e tal, perder muito público. E normalmente elas estão perdendo público para igrejas que ensinam a palavra de Deus, para igrejas que expõem a palavra de Deus. E por quê? Porque é algo natural, que eu falei no início. Se você é um cristão verdadeiro, se você realmente foi regenerado, se você realmente nasceu de novo, você tem um desejo de alimento. E você não quer só auê, você não quer só festa, você não quer só movimento, você quer alimento palpável, você quer alimento sólido, para que você possa crescer. Então, a verdadeira comunidade de Deus, a verdadeira igreja de Deus sobre a terra, ela sempre vai crescer através da palavra de Deus. A gente ouve muitas vezes a pessoa falar no crescimento da teologia reformada. A teologia reformada realmente é muito boa, mas na verdade o que acontece é o seguinte: às vezes a pessoa entra na internet, vê um desses grandes pastores que tem por aí ministrando, né, de uma maneira primorosa a palavra de Deus, abrindo a palavra de Deus, explicando a palavra de Deus, e a pessoa olha e fala: pô, mas eu quero isso. Eu também quero aprender isso aí, eu também quero crescer dessa forma, né? E é através da palavra de Deus, irmãos. Então, por exemplo, para a gente poder modificar a nossa vida, para a gente santificar a nossa vida, é através da palavra de Deus. Para a gente chegar mais próximo de Deus, é através da palavra de Deus. Para a gente crescer em comunidade, é através da palavra de Deus. Para a gente crescer individualmente, é através da palavra de Deus. Então, o crente que não lê a palavra de Deus, o crente que não vem em culto de ensino, o crente que está na igreja e está com a cabeça em outro lugar, o crente que não medita na palavra de Deus, o crente que não se dedica a ler a Bíblia, a ler bons livros cristãos, o crente que não gosta de ouvir boas mensagens, ele não vai crescer, ele não vai crescer. Ele vai ficar 10, 20, 30 anos na igreja e vai parecer um bebê, né? É um cristão, né, que tem um retardamento espiritual. Ele nunca vai crescer. Por quê? Porque o crescimento fica claro aqui, seja em comunidade, seja individualmente. É a primeira lição que eu quero que você tire para a sua vida e que eu tiro para a minha, é sempre através da palavra de Deus. Essa é a primeira lição. A segunda lição, eu acho que muito importante, é que todo aquele que é nascido de novo, é nascido para viver em comunidade. Observe que, coincidentemente, o nome, né, foi dado aqui para a nossa comunidade, para a nossa igreja, é Comunidade Cristã Nova Vida. Então, você tem uma nova vida, você tem que viver numa comunidade cristã. É isso que Pedro está ensinando aqui, através desse exemplo das pedras e tudo mais. Então, hoje em dia, existe muita gente que quer seguir um movimento chamado de desigrejados. Sabe aquele sujeito que fala: não, mas esse negócio de igreja é pastor, é dízimo, é disciplina, é não sei o quê. Não, mas eu estou bem. Eu leio a Bíblia aqui, a hora que eu quero eu entro lá na internet, eu baixo lá a mensagem do pregador que eu quero, eu assisto. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico.
O verdadeiro cristão, ele é feito para crescer em comunidade. Nós precisamos disso aqui, nós precisamos de um dos outros. Eu não sei os irmãos, né, mas a minha experiência durante a época em que não podíamos nos reunir aqui foi péssima, péssima. Eu peço a Deus que nunca mais eu preciso pregar para um celular. É horrível, né? Eu sei que eu estou pregando aqui para muita gente que vai ver depois, né? Ou que está vendo através do celular. Mas nós precisamos disso aqui, né? É maravilhoso. Quem traz a palavra de Deus aqui, eu acho que eu posso falar por todos os pregadores dessa igreja. Se você tiver 3 pessoas aqui, é maravilhoso. Mas se você estiver sozinho aqui, é horrível. E é horrível estar do lado de lá. É horrível estar na casa da gente, por mais confortável que seja, né? Não é bom. Então, nós fomos feitos, irmãos, para viver em comunidade, nós fomos feitos para crescer em comunidade, nós fazemos parte de um edifício, entende? Você não é um tijolinho sozinho, você não é uma pedra isolada. O cristão não pode ser um desigrejado. O cristão tem que fazer parte de uma comunidade cristã. Se ele tem uma nova vida, ele tem que viver em comunidade. É a segunda lição que a gente aprende aqui. E a terceira e última lição, para a gente poder encerrar, é a lição do consolo. Novamente, observe que Pedro ele começa lá o capítulo 1, dando consolo para esse povo, através dessa grande salvação, dessa grande herança, e ele encerra o capítulo, ele está no meio aqui do capítulo, encerra o versículo 10, né, no meio do capítulo 2, trazendo consolo para esse povo e trazendo consolo para mim e para você. Como que é esse consolo? É muito simples. Ele vai falar o seguinte: gente, a vida está difícil? Vocês têm problemas? Vocês têm dificuldades? Está complicado? Vocês têm perseguições? Nessa época aqui, gente, esse próprio povo, muitas vezes o próprio povo de Israel, os próprios judeus, estavam perseguindo esses novos convertidos aqui. Esses gentios, eles estavam sendo perseguidos muitas vezes pelos próprios judeus. Mas Pedro vai falar para eles o seguinte: gente, mas lembrem-se de quem vocês são. Vocês não eram ninguém, vocês não eram nem povo. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas vocês agora alcançaram misericórdia. Vocês não são mais qualquer um. Vocês são agora essa raça eleita. Vocês são o sacerdócio real, sacerdotes e reis, comissionados para levar essa grande mensagem, para anunciar as boas novas, para anunciar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são agora propriedade exclusiva de Deus, vocês são nação santa, vocês são esse povo adquirido. Quer mais consolo do que isso? Quer mais importância do que isso? O que poderia ser mais importante do que isso, irmão? Será que ser presidente dos Estados Unidos da América é mais importante do que isso? Eu te digo que não. Será que ser o homem mais rico desse mundo é mais importante do que isso? Eu te digo que não. Se existe algo que tem que ter importância na minha vida e tem que ter importância na sua vida, e tem algo que a gente deveria todo dia levantar de manhã e meditar, é em quem nós somos em Cristo Jesus. Somos parte dessa casa espiritual, dessa nova casa espiritual. Já não tem mais aquele velho templo feito lá em Sião, não. Hoje nós somos esse templo, fazemos parte dessa grande comunidade, somos essas pedras vivas, alicerçadas na pedra que é Jesus Cristo, na pedra angular, na pedra fundamental, e temos o privilégio de ser essa raça eleita, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje nós temos esse privilégio, irmãos. Eu sei que muitas vezes, né, na minha vida e na sua vida, às vezes bate o cansaço, às vezes bate o desânimo, e às vezes a gente está lutando contra uma situação, ou um pecado, ou uma tentação. Eu não sei qual que é a sua luta aqui hoje. Uma situação financeira, uma doença, um problema familiar, eu não sei, mas tem coisas que
eu acho que eu posso falar por todos, que às vezes a gente se sente esgotado, né? Parece que tem mais jeito. Eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer aquilo, ou eu não sei se eu vou para cá, eu não sei se eu vou para lá. Esse povo estava mais ou menos assim, gente. Esse povo estava nessa situação. E Pedro fala, não, gente, desanima não. Lembra que antes vocês nem povo eram, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Agora vocês são essa geração eleita. Olha, a pedra que era para os construtores, eles rejeitaram, mas para vocês ela é uma pedra preciosa, porque a vida de vocês está fundamentada em cima dessa pedra. E quem nela crê nunca será abalado, nunca será envergonhado. Amém? Fique de pé, vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra e queremos te pedir, Pai, que teu Espírito Santo nos ajude nessa noite, Pai, a aplicar nas nossas vidas esses ensinamentos. Nos lembra, Pai, que somos pedras vivas, Pai, criados para viver em comunidade. Nos lembra, Pai, do grande privilégio de fazermos parte agora desse povo eleito, dessa nação eleita, Senhor, desse povo de propriedade exclusiva de Deus, desse sacerdócio real, dessa nação santa, Pai, que diante das dificuldades, diante das lutas, Pai, dos desânimos que muitas vezes batem à nossa porta, nós possamos, Pai, nos lembrar de tudo isso, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o privilégio, ó Deus, de estar relembrando a nossa posição em Cristo Jesus e os grandes privilégios que nós temos através dessa tão grande graça, dessa tão grande misericórdia, dessa tão grande salvação que nos pertence através da fé em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, eu retorno a palavra ao pastor.